Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da AMPSE. E hoje o assunto é perfeccionistas. Aliás, esse podcast hoje tem que ficar perfeito, hein, gente? Alô, produção! Porque a gente vai falar dessas pessoas que adoram tudo perfeito, que gostam de fazer tudo muito certinho, nos mínimos detalhes, que se colocam aí altos níveis de desempenho e que às vezes até se tornam pessoas difíceis no convívio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E para isso eu trouxe aqui um convidado muito especial, Marcelo Rocha, que é psicólogo, ele é da TCC e também tem uma formação que é um treco lá. Como é que é isso, Marcelo? Se apresenta, por favor. Treco? Obrigado pelo convite, mas não é um treco, mas se for um treco, é um treco bom. Treco bom? É TREC. Ah, TREC, puxa. Terapia Racional Emotiva Comportamental, nomezinho. Eu não ia conseguir nunca falar isso. Lá atrás era menor, chamava RET, né? Rational Emotive Therapy. Aí ele não gostou muito, mudou para um nome que parecia como se fosse coelho, rabbit. Em português ficou esse nome também super alongado. Então, Terapia Racional Emotiva Comportamental. Essa é uma, vamos dizer assim, uma especialidade, onde eu desenvolvi não só o treinamento, estou hoje agora na última etapa para virar supervisor. Mas a minha formação inicial é de terapia comportamental. Dizem que eu fui virando gente, aí eu fui pro lado cognitivo. Ah, tá? entendi. Foi então, evoluindo, né? Exatamente. Foi evoluído, aquela coisa toda. Os meus amigos comportamentais não vão gostar dessa brincadeira, mas a gente recebe bullying em qualquer área da psicologia. Essa que é a verdade. Até como terapia, a TREC tem protocolos específicos para personalidade obsessiva compulsiva, tá? Agora que eu estava lembrando quando a gente falou do treco. Certo. Aliás, vamos fazer um pódio só sobre o treco? Podemos. Vai ser bem legal. Até porque eu acho que para terapeutas recém-formados é uma maneira de você ganhar uma certa maturidade, né? É como se você tivesse... É muito mais um método, né, do que especificamente uma terapia. Quando a gente fala de terapia racional emotiva comportamental ou de TCC, um dos problemas da TCC é que a gente não tem muito bem um modelo de homem, como você vai ver na teoria freudiana ou na terapia junguiana. Parece que a gente tem uma noção, né, a questão das pulsões freudianas. A gente não vai ter essa explicação com relação ao TCC. A gente vai ter que variar um pouquinho. Nossa, eu já estou super animada para esse novo pod, então marca a agenda aí, hein? Já está separado, vamos lá. Legal. Bom, hoje a gente resolveu falar sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que não é uma coisa nova, certo? É uma coisa bem antiga. Aliás, esse pessoal hoje, são os mesmos neuróticos lá do Freud? Me conta. Com certeza, até usando um nome mais antigo que você mesmo me lembrou da nossa conversa prévia, do anancástico, né, no CID-10, né, que está saindo o nome. Ananka, né, vem de dever em grego, e a ideia desse neurótico que é potencialmente hiperconectado com regras é o padrão estrutural. Então são pessoas que não vão ainda ter um toque, né, que seria uma coisa mais egodistônica, e são completamente, como qualquer transtorno de personalidade, egocintônicos. Então é esse neurótico que atrapalha a sua vida porque ele acha que é a maneira correta de viver. Lembrando também do Freud nos 5 lições de psicanálise, quando ele vai dar um exemplo do que seria a neurose, ele fala como se tivesse uma estátua paterna, né, e uma pessoa presa a uma corrente ou uma corda, e ele tenta viver a vida dele sem desamarrar, ou sem se soltar, desvencilhar daquela coisa que o prende. Então ele vai vivendo a vida ao ponto que ele fica amarrado, ele fica preso, né? Então a neurose... é ele mesmo, né? No fim das contas. Exatamente, mas a neurose é a noção da corrente ou da amarra, a noção que está preso à história do pai. Então ele tem, de certa forma... clareza das dificuldades dele, ele tenta incluir as pessoas ou fazer as pessoas, né, participarem das necessidades pessoais. Então, existe também uma tirania, né, que é bem disfarçada, às vezes é bem clara, tá? Mas, no geral, a pessoa ela quer que todo mundo participe do mapa do desejo dele. Quer dizer, tem que fazer do meu jeito. Exatamente. É mais ou menos assim que funciona, né? Pelo preferência. Menos na prática que eu vejo com alguns pacientes, é isso. O paciente que é o anancástico, né? O que tem esse transtorno, ele tem uma certa rigidez e muitas vezes quem tá aí em volta tem que fazer do meu jeito, porque senão aquilo me deixa desconfortável, irritado, nervoso. Como que é isso? A ideia, né, primeiro quando a gente vai também trabalhar em terapia, é mostrar para a pessoa que existe um conjunto de sintomas e sinais que ele adere que quase que uma brincadeira, né? Você vai falar assim, olha, são 8 sintomas mais ou menos, lembrando o CID-10, o cara sempre tira a nota A. Checklist. Tá? Checklist total. Completo. Mas sempre o último critério, que é a intrusão de pensamentos, né? Às vezes as pessoas demoram um pouco para identificar.
né? Mas a questão de que é uma necessidade que as pessoas se comportem exatamente da maneira que ele deseja, ou a preferência para que a pessoa faça por si e não delegue, todos. Esse é o critério, vamos dizer assim, quase que estruturante, né, em qualquer pessoa que passa por aqueles 8 sintomas. Então, vamos dizer assim, algo que cria problemas para todo mundo que está em volta. Você sabe, Marcelo, me lembrei agora de um caso de consultório que é exatamente assim, gente. Ele tem uma personalidade extremamente rígida e uma das coisas que ele obrigatoriamente faz todos os dias quando chega do trabalho, ele retira os calçados, ele vai lá, ele lava a sola do sapato, ele seca, ele guarda no saquinho e aí depois disso ele fica bem. Enquanto ele não faz esse ritual, ele não fica, e não é um toque, porque, por definição, para ser transtorno obsessivo compulsivo tem que ter gasto diário de 1 hora, tem que causar sofrimento. Isso não causa sofrimento para ele, mas para a esposa. Por quê? Porque se ela também não fizer esse ritual todo, isso gera um conflito dentro da casa dele. E é uma coisa muito rígida. Então, mesmo que ele se atrase para fazer alguma coisa, para ir falar oi pro filho, para brincar com o cachorro, ele precisa fazer isso e fica realmente muito desconfortável e nervoso se não seguem a tirania, a ordem dele. Então, essa é a descrição, assim, ótima até na diferenciação com relação ao toque, né? É algo, como ele está muito bem inserido, ego-sintoma, olha, o certo de levar a vida dessa maneira, ele estrutura, né, como se fosse até discussão com essa pessoa. A esposa se submete pelo cansaço também, né? Aquela coisa, olha, economia de briga, né? Quando você vê até o cachorro, de repente, tá limpando a pata para entrar. Voltando um pouco lá, até tentando misturar com a história lá da TREC, da TCC, a TCC é um modelo que ganha espaço nos Estados Unidos, né? Ela tem encontros tanto de quem vem da terapia comportamental, começa um laboratório lá com Skinner, propriamente dito, né? Embora tenha também a questão do Pavlov, depois um dia eu explico, e tem ex-psicanalistas que, descontente com a técnica, querendo fazer uma técnica mais ativa, lembrando também que nos Estados Unidos é o consumidor que manda, né? Opa. Tem que entregar coisas. Lá tem ex-psicanalistas que têm uma outra formação, diferente do que foi a psicanálise na Europa ou mesmo na Inglaterra, separando um pouco a escola. Não eram psicanalistas raiz, não Nutella, não, né? Por exemplo, a Karen Horney brigou seriamente, foi uma das primeiras feministas, né? Ela briga com Freud, a primeira a se manifestar contra a ideia da inveja do pênis. Tá? Então tem até um negócio... Não tem inveja. Espaço de fala, né, da atualidade. Então ela cria um arcabouço diferente, tem poucos livros, mas num livro dela em especial, que se chama Autoanálise, ela fala da necessidade de você, quando encontra um paciente dentro dos neuróticos, que ela entendia mais como neurótico, como transtorno de personalidade, que existiriam 3 tipos. Pessoas que se aproximam dos outros, no sentido de que desejam satisfazer a pessoa a qualquer custo, e ela se sente ansiosa ou depressiva se a outra pessoa está contente ou não com ela. Tem que agradar o outro. Pleasers, né? Como se fala nos Estados Unidos. São pessoas que querem realmente contentar. Depois, pessoas absolutistas, ou você se comporta do jeito que eu acho que você deve, senão você ser execrado, nada punido. feito se não for assim. Exatamente, mas pegou pensando de crianças, né? Na formação inicial, saiu da barriga, tá ali, né? Você vê que crianças, cada uma vai ter uma personalidade, né? Mas teria essas 3 variações. E por último, pessoas que se afastam de desconforto, né? Se você oferecer alguma coisa dificultosa, que não é prazerosa, eu tô longe, mas não tô do seu lado. Pessoas com baixa tolerância à frustração, mais passivas, escapistas. A personalidade obsessiva compulsiva seria absolutista. Então até o nome já está falando que tem a ditadura em si. Então as pessoas têm e devem se comportar do jeito que eu acho que é adequado. É uma crença central que também na terapia é o foco de tratamento, né? Onde você vai perceber que para se defender, né, das novidades, da flexibilidade, da falta de regulação no mundo, ele tenta mapear tudo. Tenta controlar tudo, Marcelo. Exatamente, no sentido de quais são as variáveis que entram no tabuleiro dele. Ele está preocupado com o tabuleiro dele. Tá. Né? Então ele também tem, pela visão dos familiares, das pessoas que estão próximas, de uma pessoa egoísta. Né? Vamos para uma festa. Não, tem muito barulho. Não, mas você vai fazer companhia para mim, eu vou me sentir melhor. Não, eu não vou porque tem barulho. Né? Então ele prefere sabotar a relação dele para ele ficar bem. Ele não se submete se for desconfortável. Não, risco, Zero. assim, 0, até porque se ele chegar na festa, provavelmente ele vai lá, regula o volume,
Fala, Legal, gente, ele, hein? vamos botar uma ordem, que vocês estão falando muito alto, não é bom para o número de decibéis, a vizinhança vai reclamar, por sinal, eu já conheço o síndico, eu estou fazendo uma multa aqui para você, provavelmente ia rolar nesse nível. Entendi, mas foi super legal, super amada por todos. Imagina, né? organizando o rolê da espontaneidade, o pessoal relaxado, eu falo, não, vamos regular. Não vai rolar. Então, é uma personalidade que ela quer tomar conta, a maneira que ela lida com a ansiedade é ter controle, ter certeza. E como é que fica essa pessoa a hora que ela perde o controle? Porque a gente, por mais que tente, né, a gente não tem controle sobre tudo. Como é que é isso? Eles principalmente têm acesso de raiva, eles principalmente potencializam o desgaste das relações, ameaçam, né, eles retiram, né, ele tem um Big Brother pessoal, ele põe no paredão, vota para expulsar. É uma relação de risco muito grande da explosão. Uma vez veio um paciente que ficou até... dizem que a gente não pode pegar amor pelos pacientes. É mentira, tá? A gente pega amor, sim. E raiva de vez em quando, hein? Tá, mas eu tô mais ainda para o amor. E ele brigava no carro e as pessoas levaram ele para o consultório pedindo para, né, que você vai acabar morrendo, né? Então era muito engraçado, porque ele chegava, ele entrava no consultório, sentava sempre do mesmo jeito, arrumava a almofada do mesmo jeito, se aprontava do mesmo jeito. Só como ele tinha um jeito muito, assim, brincando de periferia, ele falava lá o bairro, não vou lembrar agora, aqui de São Paulo, eu sou do lugar tal, e falava palavrão e não sei mais o que. Ele achava que ele não era um cara rígido. Aí qual que é a profissão dele? Contador. O que o contador conta para todo mundo? Está todo mundo fazendo errado. Ele está certo, né? Profissionalmente ele está correto. Só que ele queria que também existisse uma contabilidade em casa, com 2 filhas. Meu Deus. Né? Na adolescência. Estava errado. Né? Então, na hora do trânsito, ele também ligava esse processo. Olha, as pessoas, como é que não sabem o que é dar seta? E o que é parar ou ir mais rápido? Então, ele chegava apitando. Ele chegava a explodir, porque ele estava no jeito dele sobre razão, ele já estava sendo confrontado em outros lugares, mas o lugar ainda, vamos dizer assim, de explosão era no trânsito, né? Ele virava o super-homem. Quando essa pessoa vai desconstruindo que ele quer organizar como se tudo fosse um jogo de futebol, que ele está apitando em todos os cantos, ele é bandeirinha, ele é o juiz, né? Ele vai começando a ficar mais envergonhado. Né, e ele vai tentando coisas mais acanhadas, né, de permitir. Mas o que a gente precisa também treinar? Que quando a coisa sai um pouquinho além do que ele abriu, ele está para ele com autorização de explodir muito. Então as brigas elas podem também ser no momento que ele vai melhorar. Por sinal, uma historinha que eu costumo contar pra caramba, que teve uma vez que eu fui ler um livro de Zen Budismo e eu aventurei, tá, Marina? Eu não aconselho. Chamava Nossa, tão legal. A Tigela e o Bastão. Então eu vou te dar para você ver se você entende full, tá? Okay. 120 contos Zen Budistas. Mas um desses que eu guardei, que foi muito legal, contava, que chamava 3 Jarros, era o nome da historinha. Conta que o pai recebia o filho em casa todo dia alcoolizado de noite, ele ficava cheio de vergonha e falava numa cultura japonesa, olha, você quer matar seu pai, olha como você me envergonha, como você chega toda noite. Ele vai lamuriando noite atrás de noite. E um dia esse filho, né, de certa forma, né, envolvido na lamúria, fala, tá bom, pai, eu vou parar de beber. Ele fica eufórico, pai, não acredita. Mas no dia seguinte, naquele horário que ele costumava voltar, fulano não volta, o filho não volta. Ele vai esperando, não aguenta de angústia, ele vai atrás do filho. E entre a casa deles e a cidade onde ele bebia, tinha um riozinho, uma ponte, né? Quando ele chega perto da ponte, estava o filho doidão, né? Dentro do riozinho. Ele não acredita, tira o filho, leva para casa, dá banho, põe na cama e começa a lamúria. Você acha que você quer matar mesmo seu pai. No dia que você prometeu que você ia beber, você está pior, ao jeito que eu te encontro. Ele fala, não, pai, você não está entendendo, eu estou parando de beber. Como assim? Olha como você está pior. Não, pai, antes, quando eu estava ainda bebendo, eu ia para a cidade e bebia 3 jarros de saquê. Eu chegava aqui, tinha 3 pontos, eu pegava do meio. Dessa vez, imbuído da ideia de que eu vou parar de beber, eu bebi 2 jarros de saquê. Eu cheguei aqui, eu peguei a ponte da esquerda, tinha 2 pontes, era da direita, caí dentro do rio. Né? Dizendo também para as pessoas que não importa elas iniciarem um comportamento de mudança, às vezes o resultado não vai ser bom. Né? E que eles têm que saber da parte deles, né, que o resultado também vai ser ruim, mesmo eles estando eufóricos para ser uma pessoa um pouco melhor. Super empolgados para melhorar, nem sempre o resultado vai ser o que espera. Você está tirando 10 anos.
né? Você vai liberar sua filha. Naquele dia o cara tá lá né? Luzes acesas, a polícia, né? Na porta. Você demorou 5 minutos, né? Como se nos 5 minutos não acontecesse. Como ele é rígido, ele acerta tudo, né? São pessoas que a frase dele que ele mais gostava de dizer era assim: eu acerto tudo que meus funcionários fazem de errado. Quer dizer, tinha um certo prazer também de esperar as pessoas errarem, porque se ele está lá como funcionário, ele também pode treiná-los para evitar, diminuir o erro, né? Então ele tem um prazer nessa coisa de mostrar também que ele é o certo e que as pessoas falham. E o resto está errado. E se ele for negociar em casa, né, com 2 meninas, né, sobre a liberalidade da adolescência, é óbvio que ele vai botar regras bem difíceis de você conseguir acertar, né? Lembrando também aquela coisa de terapia de casal, né? Como é que dá errado um casamento? Porque homem e mulher adoram fazer prova surpresa. Prova surpresa, você fez faculdade de medicina, para que serve? Para ferrar o aluno. Nem me lembra dessa fase sombria da minha existência. Entendeu? É essa a ideia. Então ele também é o cara das provas surpresas. Ele combina uma coisa, mas já tem toda e a coisa de que ele quer punir. Ele é um especialista em punição. E ele também se pune de alguma forma. Como que é isso, né? Quando ele coloca aquele alto padrão de funcionamento, que ele tem que atingir aquelas metas, quando vem a culpa por não conseguir, ou a procrastinação. Fala um pouquinho pra gente, como é que é isso? A procrastinação, ela é um assunto interessante, assim. Nos Estados Unidos, a gente vê muitos protocolos, assim. A briga lá entre psicólogos e psiquiatras é assim, como se os psicólogos pudessem sair um pouco à parte dos esquemas de diagnósticos. Eles falam de síndromes psicológicas. Uma dessas síndromes psicológicas é a procrastinação, procrastinador. Então, o procrastinador, primeiro, ele é um cara que ele tem uma autoestima, uma dúvida sobre qual é a estima dele, se ele é muito bom numa coisa, mas ele não está afim de saber, em essência, quanto ele é. Você vai lembrar um pouco do pessoal lá da medicina. Então, ele vai para a prova de matemática, mas ele não estuda. Ele gosta de matemática. Se ele vai mal, ele fala, não é que eu não sou bom em matemática, é que eu não estudei o suficiente, né? Então, ele cria essas situações onde ele pode ter uma desculpa para a performance dele, né? E que ele possa abrir para fazer outras coisas. São pessoas também preocupadas com o perfeccionismo. O perfeccionismo tem 2 maneiras de sobrecarregar. Ou é tão perfeito que eu não posso fazer, eu desisto já previamente, ou eu faço com tanto requinte de crueldade, com tantos detalhes, que aquilo me sobrecarrega e aquilo fica cansativo, eu vou me esquivando. Esse é o típico do aluno de medicina. E são pessoas também que têm uma dificuldade de dizer não, sem sentir culpa, e às vezes falam sim, não querendo, e aquele negócio, já que eu falei sim para você, eu vou entregar isso aí quando eu quiser, da maneira que der, e você que sue para poder, né, dar conta do atraso, das coisas que eu fiz. Então, no anancástico, na personalidade obsessiva compulsiva, a ideia é do perfeccionismo que sobrecarrega, ele vai se esquivando, né? E como ele é, vamos dizer assim, o bastião do certo e do errado, né, essa cobrança fica, além de um sofrimento muito grande, ele gasta energia tentando esquecer, tentando ocultar, né? Ele vai tentando se eximir da visibilidade disso, porque ele sabe que até pelo quanto ele magoou as pessoas vão voltar, né, dando pancada. Olha, você cobra de mim, você não consegue fazer isso. Então, vai existir um número razoável de erros no cotidiano. Essa é a primeira fonte também de estresse do casal, da família, porque ele vai bater na tecla que não. E também, se ele assumir, ele faz tantas vezes corretamente, qual é o problema de a única vez que os outros também não têm? Tá? Não pode, né? Venha a nós o vosso reino. Parou o Pai Nosso ali, o resto segue, né? Quem quiser, quem for mais humilde, que segue o Pai Nosso. Ele para ali. E tá tudo bem para ele, né? Tá, porque ele quer disfarçar, fingir demência, né? Porque, como eu falei, só ele é o dono da verdade. E como é que você trabalha com um paciente dono da verdade? Num setting de terapia, como que você faz para que esse paciente aumente a flexibilidade dele? Fala um pouquinho sobre isso. Brincando lá do treco, né? A TREC, né? As terapias cognitivas têm a ideia do método socrático. O método socrático, né, voltando um pouco para a ideia da filosofia, tem 2 pilares, que um é a maêutica e a ironia. Primeiro começa pela ironia. A ironia é mostrar para a pessoa. Primeiro fingir que você não tem aquele conhecimento que só outra pessoa tem, e você destruir
né, pela falta de conexão, de coerência, para depois a maiútica seria o parto. Você, né, lembrando que na Grécia não tinha anestesia, né, tinha umas coisas, né, podia morrer as duas pessoas, morrer só uma, um negócio meio arriscado. Então, a ironia, né, o questionamento socrático, ele é muito presente, principalmente na terapia cognitiva do Beck, né, que é o mais conhecido. Costumava brincar, um dia perguntaram para o Albert Ellis, que é o pai da terapia racional emotiva comportamental, o Treco-Trek, se era verdade que o Beck era o pai da terapia cognitiva. Ele fala, ele é o pai, eu sou o avô, né? Então não era uma coisa muito bem acertada. O pessoal se adora, né? O pessoal se ama. É incrível, gente. Né? Mas, ó, só fazendo um adendo aqui pra vocês, a gente, psiquiatria e psicologia se ama aqui, hein? Porque esse é o objetivo, inclusive, da AMPSE, que é fazer essa conexão psiquiatria e psicologia. Então a gente não tem dessa, certo? Confesso, tá até conversando com a Marina que meu sócio é psiquiatra, então a gente tem uma ótima relação dentro e fora do consultório. Tem que ter, né? Porque senão não funciona. Pelo amor de Deus. Vai, um tem que pedir ajuda pro outro, por favor, né? Ó, os estudos mostram que a terapia combinada com farmacoterapia e terapia, que seja comportamental, seja de alguma outra natureza, é muito melhor do que uma coisa ou outra isolada. Então, por isso que a gente está aqui, mas só fazendo esse parênteses. Mas dando um corte, assim, eu tive uma sorte, eu fiz faculdade em Santos como você, né, que a gente tinha conversado sobre isso. E eu consegui já um estágio sem saber nada, fui parar lá no Anchieta, lá na Casa, na época do Tantan, E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar junto com os psiquiatras, eu falava, mas como isso é legal, por que eu não pensei nisso antes, né? Eu não atentava, né? Porque assim, primeiro eu achava a medicina era outras coisas, não pensava no profissional psiquiatra. Mas foi muito gostosa, assim, a vivência também, porque era um hospital dia, né? Com pacientes crônicos, que a gente tinha atividade, né, de tentar montar moradia, etc. E esse convívio do controle também pela medicação, né, da ajuda, do amparo, a questão social, foi fantástico para minha formação. Então, eu já sou uma pessoa lá da Católica de Santos que tem um viés medicamentoso, tá? Mas então, bom, né? Eu acho. E aí, quando a gente estava falando dessa coisa de ter um diálogo socrático, é uma pergunta que você vai tirando das pessoas, né, as contradições ou mostrando formas indiretas dela chegar a um novo conhecimento. Mas o Albert Ellis, ele é um cara extremamente provocativo. Então, ele aderia à questão da ironia, né? Talvez isso que me chamou muita atenção em aprender, também foi a doutora Marilda Lippe, a psicóloga que é bem conhecida no Brasil, ela que, quando eu trabalhava com ela, que fui coordenadora da clínica, ela falou, ou você aprende ou você tá fora. Eu achei tão convincente o jeito dela que eu resolvi aprender. Mas fez muito bem. Super delicado. Não, mas é amigona. Mas ela estava certa, né? Porque eu estava tão obsessivo com o lado comportamental que eu achava que só podia ser comportamental. E aí ele tem um posicionamento irônico. Então, a ironia, para essas pessoas, no sentido também de fazer um ambiente mais relaxado, onde você mostra a contradição, onde você também começa a tomar o lugar da família, de certa forma, nessa provocação para que a pessoa se comporte direito, ela tem uma importância gigante. Então, é um ambiente onde você recebe a pessoa, você vai fazer uma análise funcional, né, entender como são os comportamentos dele, o que acontece antes, na emissão e quais consequências. E aí, essa forma da ironia, mostrando que às vezes ele está indo numa macieira pegar uva, né, e mostrar essa piada de uma maneira assim, olha, tá bom, o teu objetivo é esse, mas aqui só tem maçã, né? E isso também se tornar uma forma de você ter empatia, né? Porque você mostra para a pessoa, eu estou entendendo o teu objetivo, mas tá ruim essa sua técnica, né? Você tá, né? Isso está respondendo a tua história de vida prévia. Talvez na sua casa fosse extremamente importante você não ter confusão ou lidar com seus pais, né? Sabendo o que é preto e branco. Agora é a sua vida, é a sua casa, né? Existem tons de cinza. Então, a ironia, ela vem para mostrar exatamente essa falta. Esses dias estava um paciente anancástico e ele estava lá falando assim, não, eu decidi que eu vou pedir o divórcio, não sei o quê. E a moça, a esposa dele gosta muito dele por uma série de fatores, e mesmo ele sendo chato. E aí ele estava decidido, não sei o quê, tá. E ela
foi de um jeito tão bonito, assim, de falar, não quero, eu amo você, não estou preocupado com separação, quero dar certo, é difícil, né? E ele volta para a sessão falando assim, nossa, Marcelo, eu errei, você vai ficar com vergonha de mim, eu fui para pedir o divórcio, eu resolvi dar uma chance. Eu falei, não, mas está tudo ótimo, você não queria também se separar, você estava separando porque estava o saco, né? E que bom que ela falou essas coisas, que ele falou que te ama. Então, é engraçado que é uma rigidez, tipo, missão dada, missão cumprida. Então, o terapeuta também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque como na terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha muito com lição de casa, por exemplo, um desses anancastos uma vez montou um Excel para mim. Eu não teria capacidade de montar. Você clicava numa idade, abria uma outra, sei lá, aba e dava as explicações do que ele fez no colegial, né? No quantificação de pessoas que ele ficou, nota por que ele desmanchou. E você clicava. Eu falei, gente, nossa, isso aqui eu vou mostrar para um médico, porque é internação, né? Quer dizer, ele usou todo o recurso dele do trabalho para montar, porque eu peço, né, no consultório, a primeira consulta, eu já peço uma lição de casa. Essa lição de casa começa mais ou menos assim, pedindo para a pessoa fazer uma linha da vida, dividindo a idade como ele desejar, mas citando fatos importantes que ele acha relevante eu me adiantar sobre a vida dele. Uma descrição pode ser simples. Mudei de escola, né, fui expulso da escola, casei, tive filhos. Se ele quiser escrever mais, tem gente que escreve coisa de 60 laudas, tem gente que escreve assim, 3 coisinhas, casei, nasceu meu filho, tô aqui, né? E você tem que, né, eu que lute, né? Você que administre, ninguém manda pedir, né, exatamente, meu amigo? E sem essa orientação, se é com letrinha toda adequada, se é digitado, a gente tem agora esses macetes. E fazer uma lista de queixas, o que deseja mudar com a ajuda da terapia, né? Que pode ter 50 coisas, 500, 5.000, para mim, quanto mais melhor. Para que serve? Para a pessoa ver, né, se a terapia está funcionando, porque a gente vai ali tempos em tempos bater, né? Exatamente, e que eu não me perca, não quer dizer que eu não vá colocar coisas. Às vezes ela faz também um conjunto de inventários rápidos, né? E por último eu dou algum livro de apoio para entender como é que é o processo da terapia, quase sempre do treco, não da trek. Então a brincadeira o Anancast às vezes faz o diagnóstico na linha da vida, né? Esse aí fez. O obsessivo compulsivo, ele pegou e colocou lá, né, numa aba que nem eu sabia mexer, eu não sabia que o Excel servia para tanta coisa. Imagina só. Fiz psicologia, eu tava fugindo de estatística. Pois é, a gente foge mesmo, né? Psiquiatra também foge, viu? Mas estatística é chato. Não fala isso. Super legal. Os anancásticos adoram. Então, eles poderiam fazer isso pra gente não ter problema. Eu acho que, né, um amigo anancástico para fazer a parte estatística do mestrado, ó. Já pensou? Ele deve ser também um bom técnico de futebol americano. Uma boa também, né? Ou de vôlei, como o Bernardinho. Ó, não pode falar mal de ninguém aqui, hein? Ó. É verdade, mas será que o Bernardinho tem? Não sei, hein, gente? Conversar com ele, né? Podia chamar ele aqui. A gente adora fazer diagnóstico alheio. É verdade, né? Mas o pessoal ultimamente tá dando diagnóstico até demais, você não acha? Não, hoje em dia tá tenso o negócio. Marcelo, eu adorei a nossa conversa, eu acho que foi super bacana. Sim, né, gente? Uma pinceladinha do que é a terapia treco. Trek. Que agora virou trek. Vamos fazer um curso disso. Por favor. Eu acho muito legal, até porque é algo que de fato a gente não conhece. Eu mesma não conhecia até a gente ter algumas conversas prévias. E, assim, são abordagens que vêm para somar e vêm para ajudar o nosso paciente, que vai se beneficiar com certeza de abordagens mais novas, de, enfim, técnicas diferentes. Eu acho que isso é muito válido e que a gente possa espalhar isso, né, através da AMPSI, através aí do Clube Psi. Sim. E espero que você possa vir novamente para gravar sobre esse outro assunto que eu fiquei extremamente curiosa. Agradeço demais a sua disponibilidade. Obrigado pelo convite. E bora lá pro próximo. Vamos pro próximo. Obrigada, Obrigado viu? a você, obrigado a todos.